Olá, amigos. Vamos falar agora um pouco sobre os Centros de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual, o CAP. Bom, o CAP foi uma estrutura criada quando o processo de inclusão das pessoas com deficiência visual teve início. A ideia era a criação de umas salinhas, de uns centros, em que você tivesse pessoas de grande experiência trabalhando e que essas salinhas elas atendessem as escolas. Eu diria que praticamente seria uma salinha por capital. A ideia original era criar alguns centros nas capitais e depois, à medida que o tempo fosse passando, esses centros fossem sendo interiorizados. Na prática, isso acabou não acontecendo porque um outro modelo veio a se superpor a esse, que é o modelo das salas de recursos multifuncionais. Mas os CAPs, ainda hoje, prestam um serviço extraordinário exatamente porque as pessoas que estão no CAP são pessoas de imensa experiência, tá? Pessoas que conhecem muito sobre como é que se lida com as especificidades do processo de ensino de deficiências visuais e também das questões de equipamento, das questões de braille e uma série de outros detalhes que têm a ver com as especificidades da deficiência visual. Bom, qualquer pessoa, em princípio, poderia utilizar o CAP. A pessoa poderia ir lá, pedir ajuda, pedir para fazer alguma transcrição em braille, pedir experiência, trocar experiência sobre algum equipamento novo, né? Podia pedir para alguma suplementação de alguma disciplina. Em princípio, qualquer pessoa poderia ir ao CAP desde que ela fosse deficiente visual ou que tivesse uma baixa visão, né? Então, a partir dessa premissa, a gente poderia ter uma grande quantidade de pessoas. Na prática, há uma certa restrição. A restrição é a seguinte: quem é incentivado a utilizar o CAP são apenas as pessoas que estão matriculadas no ensino fundamental e nas escolas públicas. Isso aí, de certa maneira, limita também um pouco o alcance da utilização dos equipamentos do CAP, né? Bom, além dessa questão que eu estou falando aqui de impressão braille, há também um outro papel muito importante que diz respeito à capacitação de recursos humanos. É papel do CAP organizar algumas reuniões ou alguns seminários, de tal maneira que as pessoas que vivem em determinada região possam ser treinadas. Por exemplo, treinadas como é que se faz uma boa transcrição para braille, como é que se faz um atendimento de tal tipo para pessoas com deficiência visual, que tipo de informações a pessoa precisa trazer. Então, o CAP é como se fosse assim, um centro em que as pessoas que estão ali trabalhando são referência. É importante notar que o modelo CAP, algum tempo depois, ele veio a sofrer uma outra, digamos, divisão, e alguns CAPs foram transformados em centros de referência, né? Exatamente por essa constatação de que há um conhecimento muito grande dentro deles. É claro que foram criados outros centros de referência que não eram anteriormente CAPs, mas a ideia é a criação de lugares de grande conhecimento, de grande responsabilidade em termos pedagógicos. Essa questão da capacitação e também de estágio. As pessoas poderem ir fazer estágio para aprender como é que se lida com a questão da deficiência visual. E também alguns serviços voltados para alunos ou professores de instituições especializadas. Dentro da organização interna, um CAP ele é composto por 4 núcleos. Bom, isso é teórico, porque o trabalho de impressão braille ele é tão grande que acaba praticamente consumindo todos os recursos humanos. Mas, teoricamente, são 4 núcleos. Vou chamar aqui de núcleo de produção braille, que auxilia o MEC em qualquer coisa que tenha a ver com impressão braille. Por exemplo, o MEC no Plano Nacional de Livro Didático, né, disponibiliza em braille alguns livros, né, que são utilizados nas escolas. Então, o livro é colocado numa base de dados e esses livros, então, são impressos pelo CAP para ser entregues às escolas, né? Esse é um serviço que é muito grande e consome praticamente todos os recursos humanos do CAP. Ou então,
você imprimir um texto que o aluno traga em braille, uma coisa mais específica, né? Mas mesmo isso às vezes é muito difícil, dada a quantidade imensa de trabalho de impressão braille para o MEC. Bom, além desse núcleo de impressão braille, há 3 outros núcleos. Primeiro núcleo de apoio pedagógico, em que, como nesse CAP as pessoas têm muita experiência com relação a assuntos de deficiência visual, muitas vezes o professor pode ir lá no CAP e pedir uma orientação, como é que ele lida com determinada questão pedagógica, ou estabelecimento de algum tipo de padronização, né? Tudo voltado para o professor e para o técnico que está ligado ao atendimento do aluno na sala de aula convencional. Bom, um outro núcleo, o núcleo de tecnologia. O núcleo de tecnologia tem a ver com instalação de coisas, instalação de DOSVox, instalação de impressora, instalação de equipamentos em geral, uma nova impressora convencional. Bom, tudo aquilo que tem a ver com tecnologia, claro, tecnologia para utilização por alunos com deficiência visual ou para apoio a alunos com deficiência visual. Então, o Centro de Apoio Pedagógico, em princípio, tem gente que vai atender esse tipo de demanda. E o último é que o CAP, ele próprio, pode ser transformado num lugar de convivência, né? A gente chamaria de um centro de convivência, na medida em que a gente poderia pensar que as pessoas que têm interesse em conversar, em trocar ideias, pudessem ter no Centro de Apoio Pedagógico um lugar adequado para bater um papo, para saber informações, né, para trocar ideias, para promover pequenas reuniões. Então é isso. Os CAPs, hoje em dia, eles têm um pouco do seu trabalho dividido com as salas de recurso multifuncional, mas eles ainda prestam um serviço imenso para apoio aos deficientes visuais, né? Existe uma restrição muito forte, que é o fato de que não são muitos CAPs, e esses CAPs são localizados quase todos nas capitais. É claro que existem cidades do interior que têm CAPs também, mas somente as grandes cidades. Pequenas cidades não têm CAP, então tem que se valer eventualmente de ir a uma outra cidade grande para buscar informações, tá? É uma pena porque o serviço do CAP é uma coisa que deveria ser muito disseminada. Mas a gente tem certeza que hoje a existência da sala de recurso multifuncional diminuíram um pouco a pressão sobre o uso das facilidades do Centro de Apoio Pedagógico, trazendo para dentro da escola uma série de coisas que poderiam ser feitas exclusivamente através do CAP.